Capacitância a gente fez entre duas placas de madeira, pegando materiais diferentes, com espessuras diferentes. Então, com isso a gente observou que quanto mais espesso era a minha folha, lembrando que as folhas dos dielétricos eram de mesma área, a gente observou que quanto mais espesso era as folhas, né, mais a capacitância aumentava. Então, isso vai de encontro com aquela relação matemática de que a capacitância é igual ao epsilon, que é da rigidez dielétrica, vezes a distância d sobre a área A, né? Então, realmente foi de encontro com a fórmula. E a gente observou também que, fazendo os testes com fonte em 5, 10 kV, né? A gente encontrou que no material pínico Miller, né? Que com espessura de 0,3 milímetros, a gente constatou que ele teve uma ruptura dielétrica no 3,5 kV e uma corrente de 0,6 microamperes. Então, quanto a gente foi colocando mais tensão, 5, 6 kV, mas manteve ainda uma corrente de ruptura em 0,6 microamperes. Então não adiantava mais a gente mandar tensão, né, que o dielétrico ele não ia conduzir mais corrente. Então isso foi uma das observações que constatamos. Agora, para outro material, que era o fibra comercial, que tinha espessura de 0,26 milímetros, a gente constatou também uma curva característica parecida com a Pinnacle-Miller, porém teve um ponto de ruptura menor, né? Então a gente constatou que o ponto de ruptura da fibra comercial ficou em 0,312 microamperes, um pouco menor, né? Praticamente a metade da corrente de ruptura do Pinnacle-Miller. Mas teve também mais ou menos 3,5 kV, foi onde a tensão ela foi de ruptura também, né, para fibra comercial. Então a gente foi aumentando de 5, 6, 7 até 10 kV a tensão nesse material dielétrico, mas ele não mudou, ele não conduzia mais corrente. Então foi isso que a gente observou. Fizemos um teste também com a fibra molhada e constatamos que a tensão de ruptura dielétrica para a fibra comercial molhada com espessura de 0,26 milímetros foi de 3,5 kV e a sua corrente de ruptura chegou em 362 microamperes. Esses valores ficaram bem próximos da fibra comercial que nós testamos sem ser molhada, da fibra comercial seca. Então, a conclusão foi que teve uma mínima variação na rigidez elétrica entre a capacitância da fibra comercial seca para a fibra comercial molhada. Né? Então, teve uma mínima variação aí na propriedade elétrica. Nesse experimento, uma cuba de vidro foi preenchida com 5 milímetros de água potável e foram utilizados como eletrodos dois paralelepípedos de grafite ligados convenientemente a uma fonte, um voltímetro e um amperímetro para medir a resistividade. Utilizando 3 valores diferentes de espaçamento intereletrôdico, foram feitas medidas e foi calculado o valor da resistividade para cada espaçamento. Como a tensão é igual à resistência vezes a corrente, podemos modelar a corrente como R igual a ρ vezes L dividido por A, onde ρ é a resistividade do metal, L é a distância entre os eletrodos e A é a área da secção transversal de água. Obtivemos um ρ de 22,3 ohms por metro. Tal valor foi obtido fazendo a média dos valores calculados de cada distância e podemos observar que os valores medidos de corrente diminuem quando afastamos os eletrodos. Isso se deve ao aumento da resistência entre eles. Também é possível observar a formação de bolhas na superfície da água. Supomos que isso se dá pela eletrólise da água na região entre os eletrodos. Na última bancada, um autotransformador variac foi ligado à rede de 110 volts, corrente alternada, e sua saída foi conectada a um resistor.
ligando-se convenientemente a um amperímetro e um voltímetro para realizar as medidas. As medições foram realizadas utilizando uma lâmpada incandescente sem bulbo de vidro inserido em óleo mineral, uma lâmpada incandescente com bulbo de vidro e um filme de carbono. O bulbo de vidro é um dissipador de calor da resistência das lâmpadas e contém um gás inerte que propicia a dissipação do calor. Já o óleo mineral é um isolante térmico e conduz menos a dissipação de calor gerado pela resistência das lâmpadas. Não houve esterese em nenhuma das medições. Analisando os gráficos da lâmpada com e sem bulbo de vidro, é possível perceber que a relação de tensão e corrente não é linear. O que causa essa não linearidade da lei de Ohm é o fato de que a resistividade é afetada pela temperatura, ou seja, quanto maior a temperatura, maior é a resistividade.